Essa casa vai dar uma importante demonstração para a sociedade aprovando essa PEC, que vai garantir os investimentos não aplicados na educação nos percentuais mínimos. O que nós vemos conversando com prefeitos desse Brasil é que o incentivo para se gastar no mínimo 25% em educação faz com que sejam feitos gastos que não fazem sentido. Olha, não precisa investir não. O mínimo constitucional de 25% em educação, que a gente vai aprovar, isso alguns disseram. Uma emenda constitucional lá que você vai estar livre de responsabilização. O Fica em Casa teve esse prejuízo e nós não podemos responsabilizar os gestores públicos. É impossível pensar uma educação de qualidade sem garantir uma carreira, sem garantir o piso salarial para os nossos educadores. Por causa da Semana Santa, as votações no plenário da Câmara aconteceram de segunda a quarta-feira. Na segunda, houve a aprovação da PEC que libera estados e municípios de cumprirem o mínimo constitucional de investimentos em educação nos anos de 2020 e 2021, em decorrência da pandemia de Covid-19. A PEC, que veio do Senado, foi aprovada em 2 turnos de votação pela Câmara e agora segue para promulgação. Hoje, inclusive, dia 11 de abril é comemorado o dia do prefeito e da prefeita, então acho que esse congresso vai dar, essa casa vai dar uma importante demonstração para a sociedade aprovando essa PEC, que vai garantir os investimentos não aplicados na educação nos percentuais mínimos, uma vez que, historicamente, a gente sempre teve a aplicação. Então, cabe aqui fazer alguns esclarecimentos, como, por exemplo, 2017, 2018 e 2019, pouco menos de 1% dos municípios brasileiros, deputado Glauber, não conseguiram atingir os 25%. Mas, em meio à pandemia, em 2020, esse número já saltou para mais de 6%, quase 7%. Em 2021, presidente, já foram mais de 15% dos municípios que não atingiram. Então, essa solução que vai corrigir um equívoco que pode prejudicar municípios como Belém, que hoje é administrada pelo prefeito Edmilson, do seu próprio partido, deputado Glauber, que pode correr o risco de ficar inadimplente e de deixar de receber recursos. Mas vamos dizer, numa situação hipotética, onde naquele município em específico não tinha nenhuma obra estrutural ou equipamentos que precisassem ser comprados. Por que não valorizar os professores com renda a partir do que poderia ser garantido pelos próprios municípios? Ao contrário disso, o que fizeram? Começaram a articular uma proposta de emenda à Constituição ainda no ano de 2021, sem a finalização do prazo de investimento, e já venderam a promessa para alguns prefeitos. Olha, não precisa investir não, o mínimo constitucional de 25% em educação, porque a gente vai aprovar, isso alguns disseram, uma emenda constitucional lá que você vai estar livre de responsabilização. Aí o que fizeram na ponta? Colocaram esse dinheiro em outras áreas. Podem ter certeza. Em vários estados, inclusive, tem prefeito que bota muito mais dinheiro na segurança para ampliar o aparato repressivo do que na educação. De uma arrecadação que no ano passado surpreendeu a muitos gestores, fez com que ficasse impossibilitado o cumprimento do mínimo constitucional. Então, nós temos hoje 846 prefeitos que no ano passado não cumpriram esse mínimo e precisam dessa PEC, porque eles foram responsáveis ao não conseguir cumprir o mínimo, porque se recusaram a gastar dinheiro por gastar, simplesmente para cumprir essa regra. E, nesse sentido, acho que o que temos que fazer, e ter a coragem de fazer nesse parlamento, é, inclusive, questionar a regra do mínimo constitucional,
porque antes da pandemia nós já tínhamos exemplos de municípios que não cumpriam a regra. Como disse aqui, em 2019 foram 72, um número já maior do que em 2018 e maior do que em 2017. E o que nós vemos conversando com prefeitos desse Brasil é que o incentivo para se gastar no mínimo 25% em educação faz com que sejam feitos gastos que não fazem sentido, que comprem terrenos, que troquem ônibus sem precisar. O PV, presidente, quer chamar a atenção que, longe de engessar o orçamento público, como o nobre deputado Tiago Mitrô disse aqui, a vinculação dos recursos à educação garante o direito à educação do filho do trabalhador. Direito esse que só foi universalizado neste país em 1988, senhora presidente, no final do século XX. Olha como a elite brasileira trata a educação do filho do trabalhador. O PV vai orientar, não, mas com medo, senhora presidente, que esse precedente se torne comum. Por quê? Faltam recursos para a educação. A OCDE, por exemplo, que é citada aqui sempre como exemplo, tem o piso salarial de um professor na OCDE de $5.000, senhora presidente. No Brasil, $700. Tem muitos prefeitos com boas intenções que tentaram, realmente fazer essa aplicação, mas não conseguiram. Exemplo, eu dou no município de Alegre, no meu estado do Espírito Santo, o prefeito Nirô tentou, ele licitou, empenhou direitinho, mas a empresa não conseguiu entregar os equipamentos em tempo hábil. Portanto, não podemos penalizar, A regra vai valer para todos, então uns realmente usaram de má fé, mas a grande maioria não conseguiu pela pandemia. Os republicanos é contrário à retirada ao requerimento de adiamento dessa votação, diante da extrema necessidade de se readequar à legislação, no caso de responsabilizar prefeitos que, obviamente, tinham intenção de investir em educação nos seus municípios e, em muitos casos, tendo a desocupação das salas de aula, poderiam ter, inclusive, feito isso, mas que foram impedidos pela situação de pandemia e pelo próprio Fica em Casa, onde muitas empresas não tinham seus trabalhadores operando, não estavam à disposição das suas empresas. Então, o Fica em Casa teve esse prejuízo e nós não podemos responsabilizar os gestores públicos. É impossível pensar uma educação de qualidade sem garantir uma carreira, sem garantir o piso salarial para os nossos educadores. É bom lembrar que muitos prefeitos e prefeitas do país e governadores e governadoras não estão cumprindo a lei do piso salarial. É uma lei. Houve uma suspensão no ano 2021 para sua aplicação, e evidente que houve um reajuste de 33% no valor do piso. É lamentável que o governo federal não cumpriu a sua parte do ponto de vista de apoiar uma compensação e um apoio financeiro a alguns estados e municípios para garantir uma sustentabilidade, no pagamento desse piso. Nós precisamos garantir. Eu chamo a atenção aqui de todos os nossos pares para que aqueles municípios que estão com encaminhamentos de processo de financiamento junto a organismos internacionais e até instituições financeiras do nosso Brasil estão impedidos de acessar esses recursos por não alimentação do CIOPS ou do Sistema de Informação e de Educação no tocante à exigência dos 25% para a educação. Nós enfrentamos em 2020, 2021, uma pandemia que trouxe lockdown, trouxe isolamento social e as escolas não puderam funcionar de forma muito óbvia, Afinal, nós estávamos ali defendendo a vida, protegendo a vida. E, enquanto não chegava a vacina, nós tínhamos que fazer lockdown, tínhamos que fazer o isolamento social. E aí os gestores não puderam fazer os investimentos
mínimos em educação. Então, esta PEC vem em boa hora para exatamente colocar as coisas nos devidos lugares. Ainda na segunda-feira, os deputados aprovaram o requerimento de urgência para analisar o projeto de lei que muda regras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Na terça-feira, a matéria foi aprovada pelo plenário, não sem antes ter passado por um amplo debate. Lembrando que o PRONAMP é um programa de estímulo à micro e pequena empresa brasileira, que neste momento necessita de recursos para que os investimentos possam ser realizados, inclusive pagando os débitos relativos ao período da pandemia. Termino esta leitura de parecer, senhor presidente Arthur Lira, renovando ao senhor uma solicitação muito importante. Esta Casa aprovou no ano passado o HELP, o Refis das Micro e Pequenas Empresas, que deveria ter sido disponibilizado em 1º de abril para todas as micro e pequenas empresas, 650 mil, que dependem desse refis para colocarem o seu orçamento em dia. E, infelizmente, até este momento, a PGFN ainda não teve condições de abrir o nosso refis. Se o senhor puder nos ajudar nessa missão, agradeço muito. Foi retirado do texto original os postos de trabalho que estavam garantidos na proposta que até então circulava. Eu queria entender de Vossa Excelência se houve essa alteração, o que foi? São duas alterações, deputado. A primeira é a relativa ao PRONAMP. Qualquer empresa, para ter acesso ao PRONAMP, precisa garantir a manutenção dos empregos que estejam no dia da contratualização. O que está no texto é que, durante a pandemia, quando o PRONAMP foi feito, ele era um programa provisório, de apenas 90 dias. E foi contratualizado em 2020 com algumas empresas que teriam que manter o posto de trabalho. Durante 2 anos, a pandemia se estendeu. Pela lei, todas as prestações vencem automaticamente. Então, para essas empresas de 2020, nós estamos retirando esta condição de vencimento de todas as prestações. Mas todas as empresas que contratualizarem no PRONAMP agora precisam manter o mesmo nível de empregos, hora estabelecido no dia da contratualização. Então, são duas situações. Não sei se eu fui claro. Sim, o senhor está tirando a exigência da manutenção dos postos de trabalho para os empréstimos que foram contratados até 31 de dezembro de 2021. Então, isso pressupõe-se que os empréstimos contratados a partir da nossa ação aqui de extensão do período de vigência do Fundo Garantidor terão que ter a garantia da manutenção dos postos de trabalho. Então, a condição que está dada pelo que li da é muito ruim trabalhar assim, porque nós deveríamos ter tempo, mas o presidente não quis dar o tempo necessário para que nós pudéssemos analisar a subemenda. Mas o que me parece é que são os empréstimos que foram concedidos durante o período da pandemia e que, a partir de agora, está assegurada a manutenção dos postos de trabalho. Exatamente isso, deputada, porque quando eles concederam esses empréstimos durante a pandemia, a penalidade era vencer todas as prestações subsequentes imediatamente. Esta penalidade da pandemia nós estamos retirando, mas qualquer financiamento no PRONAMP a garantia, a base é a manutenção dos empregos. É isso mesmo. Ninguém mais nem se lembrava, os mais novos nem sabiam o que é isso, inflação. Mas a inflação voltou, está destruindo o salário do povo trabalhador, prejudicando a economia como um todo, a geração de emprego e as empresas enfrentando dificuldades. Por essa razão, nós somos favoráveis à prorrogação do PRONAMP. Nós teremos, segundo os estudos, 50 bilhões de reais diretamente incluídos na economia dos microempreendedores, das empresas de pequeno porte, garantindo emprego e renda a milhões de brasileiros que dependem diretamente desse tipo de ação. É uma ação importantíssima porque valoriza o pequeno, que é a maioria do gerador de emprego no Brasil e que, infelizmente, sempre fica à mercê do que nós fazemos para os grandes. Aqui nós estamos fazendo a política ao contrário. Estamos privilegiando o pequeno, garantindo que ele consiga manter suas portas abertas e gerando uma cadeia econômica importantíssima para o Brasil. O destaque que nós fizemos é para que os recursos não utilizados do PRONAMP já possam ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Se é um programa emergencial que está sendo adiado agora por conta aí do prolongamento de efeitos da pandemia, primeiro, a nosso ver, não deveria ser estendido até 2024. Depois,
se não tem mais uma demanda, se não há ali a concessão de crédito com parte do fundo destinado a isso, já tem que ser, então, imediatamente devolvido ao Tesouro Nacional e não somente a partir de 2025. E agora, o que propõe o deputado Tiago Mitrô? Que os valores pagos dentro do PRONAMP sejam devolvidos ao governo e fala que isso é um programa emergencial. Além de tudo, está equivocado. O PRONAMP foi, no passado, um programa emergencial, através da Lei 14.161 de 2021, aprovado nesta Casa de Leis, tornou-se um programa permanente de incentivo ao empreendedorismo. Não tem nada de emergencial mais. Faz referência à Lei 13.999 de 2020, uma lei vencida. E agora quer tirar o dinheiro do Fundo de Garantia das Operações das micro e pequenas empresas e devolvê-lo ao Tesouro para pagamento de dívidas públicas e não fomento ao empreendedorismo e à micro e pequena empresa. É preciso um instrumento que vá de encontro às necessidades das micro e pequenas empresas, principalmente nesse momento de pandemia, que se encontram afogadas em relação a esse prejuízo e a crise econômica. É necessário justamente dar um instrumento de contenção e de mitigação dos efeitos negativos em relação a essa crise econômica. Agora, de última hora, durante a votação da matéria, foi incluído um novo programa, que nem tivemos a possibilidade de nos debruçar sobre ele. Um programa que inclui empresas que têm um rendimento de até 300 milhões, empresas com outro perfil, que não se inserem na características das micro e pequenas empresas, mas mais do que isso, também há uma flexibilização da necessidade dessas empresas de terem quitadas as certidões trabalhistas, ou seja, empresas que não necessariamente tiverem cumprido com as suas obrigações trabalhistas, com seus funcionários, podem ter acesso a crédito. Por causa das modificações feitas pelos deputados, o projeto de lei retorna ao Senado. Também na terça-feira, a Câmara aprovou mudanças ao ProUni, Programa Universidade para Todos, permitindo a oferta de bolsas por faculdades privadas a alunos vindos de escolas particulares sem bolsas de estudos. O relator da matéria, que agora segue para o Senado, explicou a rejeição das tentativas de modificação no texto. A primeira emenda trata da questão da idade acima de 60 anos. O ProUni nunca discriminou essa questão de idade. Nós temos alunos no ProUni de 75 anos de idade. 75 anos de idade. E, portanto, nós vamos rejeitar essa emenda porque ela cria um limite quando nós temos uma liberdade completa de receber todas as idades. E a outra que diz respeito às instituições beneficentes. Elas já foram incluídas na reformulação que nós fizemos na medida provisória. Portanto, elas já são beneficiadas pela regra de beneficiar as instituições que já têm esse trabalho voltado para a área social. O ProUni, ele chegou a atender, até 2018, 2,5 milhões de alunos. Como disse a deputada Érica Cocai, o programa atendeu 80% das vagas, 20% ficaram remanescentes e que poderão ser bem aproveitadas agora com esse novo regramento. Esse é o maior programa social efetivo, com eficácia e de benefício social. Foi criado no governo Lula, o ministro era o Tasso Genro e o coordenador era o Fernando Haddad. E eu fui um dos deputados que ajudei a aprovar esse projeto na Comissão de Educação e no plenário da Câmara. Muitas das vezes são pessoas que já estão, a sua família, gastando para ofertar a ele uma educação no ensino fundamental, ensino médio,
de boa qualidade, mas que custou para eles algo durante esse período e que vai ter que pagar novamente o ensino superior. E, dessa forma, corrige um equívoco que existia em não permitir que os alunos também das escolas particulares pudessem acessar esse benefício que é dado para as famílias que recebem menos de 3 salários mínimos em média per capita, o que possibilita que as bolsas ofertadas sejam até mesmo utilizadas, porque nos últimos anos o que nós temos percebido e constatado é que as bolsas ofertadas não são utilizadas, porque não tem aluno suficiente de escolas públicas que tenham alcançado a nota do Enem e que também tenha lá o salário da sua família equivalente a até 3 salários mínimos per capita. Primeiro, quero relembrar que esse programa é de 2004, ele cumpriu um papel, mas desde lá nós defendemos a expansão do ensino superior público, gratuito e de qualidade, né? Então, o ProUni foi uma resposta importante para agregar setores da população que não têm acesso, mas nós continuamos insistindo que deve ser por aí a expansão. E porque o relator, na verdade, mudou algumas coisas importantes, ou seja, não ter dispensa de compensação, de comprovação de renda do aluno é necessário, sim, isso aí seria uma liberalidade, e também remeteu para a lei complementar as exigências dos grandes grupos econômicos, entende? Que também havia uma imensa flexibilização. O ideal seria que no Brasil nós tivéssemos ensino público gratuito de qualidade para todos, mas não é essa a nossa realidade. E o ProUni permitiu a inclusão de milhares de jovens no ensino superior e hoje nós temos a possibilidade de ampliar novos estudantes que também cursam o ensino médio através de bolsas de estudo. Então, nós estamos mantendo o critério social, o critério de renda e incluindo mais jovens no ensino superior através deste programa. Principalmente porque esses jovens, sem essa possibilidade, jamais teriam condições de cursar o ensino superior. Na quarta-feira, o plenário da Câmara encerrou os trabalhos aprovando o requerimento de urgência para análise do projeto de lei que institui o mês da conscientização da doença de Parkinson no Brasil. Eu venci na pele, meu pai teve Parkinson e demorou ter um diagnóstico, isso talvez prejudicou muito a sua qualidade de vida, mas depois do diagnóstico e tratamento, a gente conseguiu aí 20 anos de vida, né, de qualidade de vida. Infelizmente, eu perdi o pai em 2011, mas eu acho que é fundamental que a gente faça esse debate e tenha política em uma semana para debater a doença do Parkinson no Brasil.